lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nada te parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Oh, eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, eu vou te honrar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, do controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim, Deus proverá.
Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha não. Amém? Boa noite a todos. Boa noite a você que está aí na sua casa. Amém? Que a paz do Senhor Jesus venha invadir todo o teu ser, todo o teu coração nesta noite, né? Mais uma noite que nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus. E eu venho te convidar nesta noite para que você se levante, você venha orar conosco, você venha se levantar diante do Senhor aonde você estiver na sua casa, porque o Espírito Santo de Deus, ele já chegou até você. O Espírito Santo de Deus, ele está com você dentro do seu coração e falando: filho, levanta-te, porque hoje é noite de renovo, é noite onde o Espírito Santo de Deus está te levantando para derramar algo poderoso sobre a sua vida. Nós vamos adorar o nome do Senhor agora. Enquanto nós estivermos aqui adorando, você vai orando, vai buscando a presença do Senhor, vai exaltando o nome desse Deus, porque Ele é digno da nossa oração, da nossa adoração e do nosso melhor. Amém? Eu vou pedir para que você que está aí, compartilhe essa live. É mais um momento onde nós estamos pregando a palavra do Senhor. É a oportunidade que você tem de ajudar pessoas que estão necessitando nesse momento de uma palavra de ânimo, de uma palavra de sabedoria. E é hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo chegou até você. Então faça parte, compartilhe, meu amado, compartilhe essa live com todos que você possa, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a
que esse seja o desejo do seu coração. Que você venha pedir para o Espírito Santo de Deus fazer morada na sua vida todos os dias. Para que o Espírito Santo de Deus, ele venha fazer morada dentro do teu coração. Porque o Senhor fala em Efésios 6, para que nós nos revestimos de toda a armadura que o Senhor já nos deu. E que armadura é essa? Essa armadura é o Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Porque quando você está revestido, não há mal, não há nada que venha de fora que possa interferir de dentro. Porque o Senhor, ele age dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua mente, para falar: ei filho, você não está sozinho, porque o meu Santo Espírito, ele está com você. Então clame por essa presença. Fala: Espírito Santo, faça morada em mim, mesmo com as minhas fraquezas, venha fortalecer o meu espírito. Em nome de Jesus eu declaro, meu amado, que aonde você estiver agora, nesse momento, o Espírito Santo de Deus, ele vem trazendo alegria, ele vem trazendo renovo, ele vem trazendo a paz, ele vem trazendo aquilo que a tua alma e que o teu coração necessita. Porque somente o Senhor pode lhe oferecer o melhor, somente o Senhor Jesus pode te dar o que você precisa. Então clame e creia por esse Espírito, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pessoal que vai ministrar a palavra do Senhor pode se achegar aqui, amém? Glória a Deus, mais uma noite abençoada. Eu creio que você está aí na sua casa, está com saudade, né? Mas nós também estamos, e logo, logo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus já tem uma festa preparada para o dia da nossa reunião e união, que nós vamos estar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, né? O nosso tempo de se abraçar já está chegando novamente, eu creio, pela glória e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Vai preparando o seu coração, porque hoje, meu amado, é algo poderoso do Senhor sobre a tua vida, algo poderoso que está sendo derramado em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Ministério Desfrutar com Cristo. Espero que todos estejam bem, né, na medida do possível, né, com tudo que está acontecendo. Hoje quem vai ministrar sou eu, a Maíra, o Diá e a Arlete. Então, nesse momento, quero que você sente aí onde você estiver, seja na sua casa, seja no seu carro, com seu celular, na televisão. Quero que você sente, respire fundo, chame a presença de Jesus para onde você estiver, chame a presença de Jesus para a sua vida, para a sua casa, né? Feche seus olhos, vamos orar para a gente começar aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor, nos abençoa, Pai, nos usa como canal de bênção nesse momento, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, entre como flecha no coração de quem está ouvindo, Pai. No nome de Jesus, Pai, nos usa como ferramenta em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje é sobre Davi, né? Como Davi conseguiu vencer o gigante da vida dele, né? A palavra está em 1 Samuel, nos capítulos 16 e 17. A gente não vai ler tudo, mas pelo menos até o versículo 13 a gente vai ler, amém? Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um de seus filhos para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos seus filhos você deve ungir. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram procurá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram.
Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem com que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho mais um, o mais novo, que está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levanta-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Então veja só. Deus já estava descontente com Saul, né? Com tudo que estava acontecendo, com o que Saul tinha feito. Era o plano de Deus que Saul fosse um grande homem. Mas Saul não seguiu os planos de Deus. E com isso Deus teve que ungir outro rei para Israel, né? Nós devemos sempre ser obedientes ao Senhor. Assim como Samuel, que ouviu a voz de Deus e foi até Belém ungir Davi, né? E por que Deus escolheu Davi? Se Jessé tinha 8 filhos, né? Por que Davi? Isso a gente vai ver mais pra frente. Mas Samuel viu o primogênito, o primeiro filho de Jessé, e pensou: com certeza é esse. Sempre é o primogênito, né? O primogênito sempre tem a bênção do pai, a bênção do Senhor. Sempre é o primogênito, e olha o tamanho dele, olha a beleza dele, olha o quanto ele é forte. Com certeza é esse. Deus falou: não é esse daí. Então traz o segundo. Também não é. Traz o terceiro, o quarto, quinto. Nenhum deles. E aí Samuel ficou com uma pergunta na cabeça: mas como assim? Deus me mandou aqui para ungir um rei e não é nenhum desses? Então Samuel ficou com aquela dúvida, perguntou para Jessé: são todos esses seus filhos? Não tem mais um aí escondidinho para mim poder ungir? Aí Jessé falou: tem mais um, mais novo, que por acaso está trabalhando. Aí veja só, né? Um rapaz trabalhador, pequenininho, cabeçudinho, parece pastor. Mas estava lá, estava trabalhando, estava pastoreando as ovelhas, enquanto os outros 7 filhos estavam em casa, sem fazer nada, né? Esperando alguma coisa, esperando a hora de comer, né? Então, aí Samuel diz: com certeza é esse. Deus disse para Samuel: unja-o. E ele ungiu. Então, naquele momento, né, o povo de Israel estava tremendo de medo, né? Estava com muito medo diante de todas as circunstâncias que estavam acontecendo, né? Tinha os filisteus que estavam atacando, né? Deus estava descontente com Saul. Então imagina como é que estava a situação daquele reino, né? Com o rei cujo Deus estava descontente, né? Era difícil encontrar Deus naquele lugar. Era um lugar onde prevalecia o medo do que a fé, né? Então você vê, o país sob a gestão de um homem que se perdeu, um país que precisava de avivamento, que precisava de alguém naquele lugar que trouxesse Deus de volta, que trouxesse a presença de Deus para aquele lugar. E esse rapaz seria Davi, né? Que após receber o Espírito Santo, o que ele fez, né? O que a história fala que ele fez?
voltou para o cotidiano, voltou para a vida normal, né? Tem tanta gente por aí que após ser cheio do Espírito Santo, após receber a presença de Deus, após receber, né, toda a alegria que Deus pode dar, tudo que Deus pode oferecer, se sente o Superman, né? Se sente poderoso, acha que nada pode tocar, que nada pode acontecer, né? Que sobe às vezes no louvor e fala, só eu vou cantar aqui, né? Que às vezes pode vir pregar a palavra aqui e falar, é a minha palavra que vai prevalecer, sou eu que mando aqui, ou às vezes em qualquer área, né? Davi não, Davi recebeu, cheio do Espírito Santo, foi lá e voltou para as ovelhinhas, voltou para cuidar das ovelhinhas, porque ele era um rapaz trabalhador, esse era o costume dele, e é assim que ele continuou a vida dele, cheio do Espírito Santo, apacentando as ovelhinhas. Alô? Então, né, complementando aquilo que o Mauro falou, né? Deus quer falar conosco hoje através de quem? De Davi, né? Então, Samuel é enviado de quem? Samuel é enviado de Deus, né? Para quê? Para que ele possa estar ungindo Davi. Só que Samuel, a todo tempo, ele tinha uma conexão. E a conexão dele era quem? Era Deus, né? Era o quê? Samuel, ele buscava a palavra, né? Ele buscava a palavra e ele meditava. Então, o que é que a gente pode aprender com isso? Né? Quem é que está aqui na direção da igreja Desfrutar com Cristo? Quem é o nosso pastor presidente? É o pastor Dejaci. Por que ele está aqui? Porque ele é um homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei, assim como Davi teve muitas lutas, eu sei que o pastor também tem, mas ele busca a todo momento a direção de Deus. E assim como Samuel fez, eu tenho certeza que o nosso pastor faz. Esse momento que nós estamos aqui, que é de quarentena com essa pandemia, é para que nós possamos aprender. Você que está em casa, família, mulher, esposo, filhos, tire um tempo com seus filhos. Cada dia você medite, dia e noite na palavra, para que você possa buscar verdadeiramente a direção de Deus. Agora é tempo de buscar a direção de Deus. E Deus deu esse tempo, essa quarentena, para que nós possamos aproximar de Deus. Então, voltando para a palavra, Davi, ele foi enviado por Deus para ir para a casa de Jessé. E lá, a todo tempo, ele foi apresentado para a casa de Saul. E quando chegou lá, conheceu seus filhos e Deus falando com esse, não é esse. Por quê? Porque eu não escolho pela aparência, eu escolho pelo coração. Ei, você que está aqui hoje, Deus lhe conhece não é pela sua aparência física, é pelo seu coração, porque quem esquadria o nosso coração é o Senhor Jesus. E se nós estivermos buscando a direção de Deus, não tem como nós errarmos. Então, Samuel foi direcionado para ungir Davi, porque ali tinha um propósito. Eu sei que no caminho desse propósito, ele teve dificuldade e medo. Se Saul souber disso, ele vai me matar. Aí ele falou, não, faça como eu, o Senhor, lhe mando fazer. Então, muitas vezes eu quero dizer para você, mulher que está em casa, para você, marido que está em casa, e para você, filho, faça aquilo que o Senhor ordenar. Porque se você tiver a direção de Deus, e qual é a direção de Deus? É você ler a palavra, você ler na palavra, é você orar e você jejuar. Se você ler a palavra, você jejuar, não vai ter como você errar. E então assim foi dessa mesma maneira que Deus escolheu o Davi. Por quê? Porque Deus mandou Samuel até lá. Então eu quero dizer para essa amada igreja, esta noite, mulher que você esteja aí,
Busque, é tempo de você pedir perdão. Marido, é tempo de você pedir perdão. O mundo está em crise, mas você, pastor, e eu estamos em Deus, porque é um tempo que Deus quer falar conosco. É um tempo que Deus quer que nós conhecemos mais. E quando nós sairmos da pandemia, nós vamos estar mais fortes, porque aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos, todo o tempo Deus tem um propósito, todo o tempo Deus direciona, porque Deus é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã e é o Deus de sempre. Então, assim, Davi foi ungido a rei, por quê? Porque Deus o escolheu. Então Deus escolheu você, mulher. Deus escolheu você, marido. Deus escolheu a família, porque a família é uma instituição sagrada por Deus. Então busque a cada dia a direção de Deus. E eu quero dizer que eu estou com saudade de cada um que está ouvindo essa live. Nós estamos com saudade de vocês. Por quê? Porque nós amamos vocês. O Ministério Desfrutar com Cristo foi feito para vocês, para que vocês pudessem ter uma palavra de alegria, para que vocês pudessem ter uma palavra diretamente do trono, porque a cada domingo, porque a cada quinta-feira Deus usa o ministrante e Deus quer usar Deus quer usar o pastor, Deus quer usar os líderes e Deus quer usar a cada um de vocês com o seu chamado, com a sua unção, com a sua sabedoria, porque a unção, a direção, o chamado, quem der é Deus, porque Deus é quem capacita. Quando eu vim aqui hoje eu falei, Senhor, eu não sei ministrar bem, mas eu quero que o Senhor me use, porque eu quero ficar na dispensação do Espírito Santo de Deus. E Deus manda falar para a família hoje, é tempo de vocês correrem para o braço do Senhor. Há quanto tempo que vocês não leram uma palavra com seus filhos? Há quanto tempo que vocês não deram um abraço? Há quanto tempo que vocês não tomaram um café? Então é tempo, meu amado, e aproveite, porque assim, estarmos aqui na casa, como foi com Davi. Davi falou, eu quero estar na casa do Pai. E quão grande, quão maravilhoso é nós estarmos aqui na casa de Deus, porque a casa de Deus é cada dia o melhor lugar que nós possamos estar. Meus amados, nós estamos aqui com a dispensação do Senhor. Tem muitas famílias que estão chorando, muitas famílias que estão aí no hospital, mas Deus deu a oportunidade de você estar na sua casa e você está com sua família. Então aproveite o melhor desse tempo, o melhor dessa quarentena. E como assim Deus ungiu a Davi para ele ser rei, Deus pode ungir você. Deus pode ungir você para você direcionar a sua casa, mulher. Deus pode ungir você, marido, para você direcionar a sua casa. E Deus pode ungir você, filho, para você obedecer. Que a família é uma instituição sagrada por Deus, é uma instituição feita para Deus, e é isso onde que Deus quer trabalhar com cada um de nós. Mas para isso nós temos que ter humildade, porque Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece a vida de cada um, Deus conhece o íntimo de cada um. Eu creio que onde quer que você esteja, você pode ser alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, mas Deus é quem lhe conhece. Assim como Deus escolheu Davi para ser rei, assim como Deus enviou Samuel, Deus envia profetas, os profetas para poder ministrar a palavra. E esse profeta hoje é você, Mauro, os profetas hoje é você, Maíra, e o profeta hoje é você, Francisco, e a profeta também sou eu, Arlete, e amanhã é você que Deus quer, porque cada um tem uma palavra de Deus. É só pedir a dispensação do Espírito Santo, porque, meu amado, a palavra, quem faz o mover é o Espírito Santo de Deus. E Deus manda falar para cada família hoje. É tempo de nós buscarmos a direção de Deus. Então, agradeço pela oportunidade e muito obrigado. E eu quero ver vocês aqui. Essa quarentena vai passar e nós vamos dar aquele abraço gostoso. Amém, meus amados? Amém. Queria voltar um pouquinho aqui no capítulo 15, bem no finalzinho, que fala o motivo pelo qual Deus ele rejeitou Saul, né? Deus ele tinha dado um direcionamento para Saul. Ele tinha um objetivo com o reinado de Saul, e o Samuel ele estava ali carregando a presença de Deus e direcionando as pessoas, Saul para o melhor caminho, né? E Deus deu o direcionamento a Samuel para Saul acabar
com aquela cidade. E Saul chegou lá, ele resolveu deixar os bois, resolveu deixar aquilo que ele achou melhor. E assim, o que eu tenho para dizer é que quando Deus dá um direcionamento, a gente precisa seguir esse direcionamento à risca. Porque se Deus está pedindo, por mais que hoje não faça sentido para você, mas amanhã vai fazer sentido, porque Deus sabe o que faz. E aí, Saul, ele não fez aquilo que Deus pediu, que Deus ordenou. Então Deus, ele rejeitou a Saul, né? Aqui no capítulo 16 já começa dizendo assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé e Balamita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Então, assim, diante da postura de Saul, Deus, ele precisou tomar uma outra decisão, porque a decisão de Deus era que Saul fosse rei, mas Saul, ele não tinha o coração obediente, voltado para Deus, para fazer aquilo que Deus estava direcionando. Então Deus trouxe a palavra a Samuel, para Samuel trazer um novo rei, né? E esse novo rei que Deus trouxe foi Davi. E por que Deus escolheu Davi? Porque Davi, ele estava trabalhando, Davi estava com a mão no arado, Davi não estava ali parado esperando Deus fazer as coisas, não. Davi levantou e estava fazendo o que Deus estava pedindo para ele, né? Que naquele momento era apacentar as ovelhas, mas Deus tinha algo poderoso sobre a vida dele. E assim Deus é na nossa vida. Às vezes você está aí sentado na sua sala sem fazer nada, porque eu não tenho nada para fazer. Mas procure, busque, leia a palavra, vá atrás daquilo que Deus está ministrando sobre a sua vida, para fazer a diferença na vida das outras pessoas. E quando você fizer, faça com excelência, faça como se fosse para Deus, não como se fosse para o ser humano, porque o ser humano está vendo, não. Faça porque Deus está vendo, porque Deus conhece o seu coração. Amém? E uma coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, quando fala dessa palavra, é o coração de Samuel, né? Como estava o coração de Samuel? Porque ele, vendo que Saul estava desobedecendo a Deus, Samuel, ele não se rebelou contra Saul. Samuel não se levantou e fez um motim para destruir Saul. Não, muito pelo contrário. Samuel se manteve ali na presença de Deus e buscando o melhor de Deus. Às vezes a gente tem pessoas, até chefes dentro do trabalho, que elas não estão de acordo com aquilo que Deus gostaria, ou com aquilo que a gente acha que seria melhor. Mas o que importa não é as pessoas que estão à nossa frente, o que importa é o que Deus tem colocado no seu coração. Então, que Deus possa direcionar você, que você possa fazer a diferença na vida dessas pessoas, que você possa ser o canal pelo qual Deus vai usar a sua vida para mudar a vida do seu chefe, do seu pastor, do seu líder, seja qual for a pessoa, mas que você seja a diferença na vida dessas pessoas. Amém. Boa noite, igreja. A paz e a graça do Senhor Jesus a todos vocês nessa noite. Nós temos por finalidade um estudo maravilhoso aí, né, através da palavra ministrada aqui através do nosso irmão Mauro, aonde nós estamos falando da vida de Davi. Aí nós podemos ver que foi só apenas o começo da batalha, né? Aí foi onde tudo começou. Ele já era um jovem, né? Ele já era um jovem pastor de ovelhas. Já nesse período aí ele já tinha destruído, já tinha acabado com o leão, já tinha derrubado o urso. Então ele já estava se formando para ser um grande homem de Deus, um valente de Deus, né? E aí nós começamos a entender o procedimento da vinda de Davi para reinar e ser o segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus, um grande homem de batalha, né? E aí nós podemos ver, depois dessa ministração, depois que todos falaram, que Jessé, ele trouxe os 7 filhos. E aí onde Samuel pergunta para ele: cadê o próximo? Cadê? Você tem mais algum? Ele falou: tem um, o caçula. E onde está o caçula? O caçula está pastoreando, então vá buscá-lo. Que nós só vamos oferecer o sacrifício ao Senhor após ele chegar.
E ele chegando, o Senhor testificou no coração de Samuel que seria aquele que deveria ser ungido. E daí o Senhor falou para Samuel: derrama, unge esse homem, que esse será o meu valente, esse será o meu guerreiro, né? Aí nós tivemos aqui várias pessoas, como a minha esposa, tivemos uma reunião ontem com o pastor, até ele mencionou: olha, nós estamos num lugar onde Deus chamou muitos, mas poucos são escolhidos. E aqui nessa ministração nós podemos ver que havia muitos, e o Senhor escolheu a dedo. Ele escolheu Davi. Ele escolheu Davi para reinar, para conduzir uma quantidade de pessoas, né? Então nós podemos ver que o poder de Deus derramado através do óleo ungido na vida de Davi foi grandemente começado naquele dia, ali onde ele foi preparado para reinar, né? É uma história muito longa, é uma história muito comprida, mas nós acreditamos que o Espírito de Deus, ali como está escrito no versículo 11 em diante até o 12, que ele derramou, quando ele derramou aquele óleo na vida de Davi, diz aqui a palavra que o Espírito Santo de Deus se apossou da vida de Davi, e daí ele não tinha mais condições de ter os seus desejos, mas sim os desejos de Deus. E ele começou a fazer a obra conforme os desejos de Deus, conforme aquilo que Deus queria, né? Deus chamou Samuel para ir buscar um novo rei. Por quê? Porque ele tinha ungido Saul como rei de Israel, né? Aqui no versículo 14, nós podemos ver o final do 12, onde Davi é ungido como rei, onde o Espírito Santo de Deus se apossa de Davi. E nós também podemos ver no versículo 14, só o versículo 14 de 1 Samuel, do capítulo 16, o versículo 14 de 1 Samuel, nós podemos ver que o Espírito de Deus, por desobediência, ele também sai do homem. Às vezes tem pessoas que já adquiriram na sua vida, se tornou um filho de Deus. Não é mais uma criatura, ela se tornou um filho por receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. E aquela manifestação na sua vida. E você continua fazendo aquilo que Deus quer. Você continua obedecendo o Espírito de Deus que habita sobre a sua vida. E enquanto você é um homem, uma mulher que obedece o Senhor, que obedece o teu senhorio, que não há outro além dele, que é o nosso Deus, o Senhor Jeová, o único Deus de Israel, não há outro Deus além dele. Assim está escrito: eu sou o Deus que crio a luz, eu sou o Deus que crio as trevas, está escrito lá em Coríntios. Eu sou o Deus que crio o mal e crio o bem, não há outro Deus além de mim. E é esse Deus que chamou Davi, é esse Deus que também ungiu Saul, mas por ele não ser um homem, por ele não obedecer, naquela época que foi chamado para guerrear contra os amalequitas, ele achou que podia fazer o que bem entendia, o que bem passava pela sua cabeça, mas Deus falou: não, você tem que fazer da forma que eu mando, tem que ser do jeito que eu quero, porque eu sou o teu Deus, não há outro Deus além de mim. Então, por ele desobedecer a ordem do Senhor, aqui está escrito: e o Espírito do Senhor, versículo 14, saiu de Saul, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. E daí em diante a história que está escrito, nós podemos entender que Davi veio para acalmar a vida de Saul, para conduzir tudo aquilo que estava errado, e daí por diante se tornou rei de Israel. E é aí onde começa a história de rei Davi segundo o coração de Deus. Amém, Mauro? Pode continuar. Amém. Então, como o Diá falou, foi nesse momento em que Davi recebeu o Espírito Santo, que a vida de Davi começou a mudar, né? Foi ali que a história começou a ser feita na vida de Davi, né? A partir do versículo 14, a gente não vai ler tudo porque são 2 capítulos, mas a partir do versículo 14, a Bíblia nos conta que um espírito mau, o Espírito de Deus saiu de Saul, e um espírito mau se apossou de Saul. E a partir desse momento Saul começou a ficar atormentado, e aí ele questionou, né? E agora? Quem poderá me defender, né? Quem poderá me ajudar, né? E aí chegaram
os funcionários ali de Saul e falaram para ele: olha, você precisa de alguém que toque para você, né? Você precisa de alguém que toque para você poder dormir em paz, né? Aí ele chamou todos os músicos lá, todo mundo tentou tocar para ele, nada funcionou, nada resolvia o problema de Saul. Foi então que falaram: olha, eu conheço mais uma pessoa aí que pode te ajudar, né? Eu conheço um filho lá do Jessé lá, o Davizinho lá, que sabe tocar e pode ser que ele ajude. Então Saul mandou chamar Davi, e quando Davi tocou para Saul, ele dormiu em paz, dormiu como nunca tinha dormido depois que o espírito mau se apossou dele. E ali Saul começou a gostar de Davi, né? Começou a ver a presença de Deus na vida de Davi, né? Começou a ver o Espírito Santo na vida de Davi. E então falou: olha, você vai ficar aqui comigo, você vai tocar para mim e você também vai cuidar das minhas armas, você vai virar meu escudeiro, você vai ficar comigo, você vai cuidar das armas e você vai tocar para mim. E aí a gente começa a ver o que Deus faz na vida de quem segue a Ele, de quem obedece, na vida de um trabalhador, né, que trabalha para o reino de Deus, que trabalha segundo o coração de Deus, né? Davi já apacentava a ovelha, agora vai tocar para o rei e vai cuidar das armas do rei. Tem 3 trabalhos, é cansativo, né? Imagina, ir de manhã para casa, apacentar as ovelhinhas, depois de tarde lá limpar as armas do rei, de noite tocar para ele dormir. Mas Davi em nenhum momento reclamou, né? Muita gente podia nesse momento começar: não, mas eu já cuido das ovelhinhas do meu pai, já vou tocar para o Senhor, ainda vou ter que cuidar das suas armas. Mas Davi não negou nada, porque ele sabia do futuro dele. Ele sabia que o Espírito Santo era com ele, que Deus era com ele e que o futuro dele era muito maior do que o que ele estava fazendo ali, né? E em momento nenhum também ele deixou de fazer, como a Meira disse, deixou de fazer a obra com excelência, né? Ele sempre estava disposto, sempre estava envolvido, né? Ele fazia aquilo com todo amor que ele tinha no coração. Então, se você quer fazer a diferença, mostre para Deus o que você pode fazer, não mostre para os homens. Porque Davi, em todo esse trabalho dele, ele se manteve no seu lugar. Ele entrou quietinho lá no reino de Saul, né? Ele podia ter entrado pela porta da frente, gritando com o instrumento musical dele nas costas, podia ter falado: eu sou a solução. Mas não, apesar dele saber que tinha o Espírito Santo, que ele ia ser rei, ele entrou quietinho, convidado por um dos funcionários de Saul, foi lá, fez o trabalho dele. Ele não fez para os homens, ele fez para Deus. E aí muita gente se pergunta: mas por que eu, né? Por que eu? E eu te faço uma outra pergunta: por que não você, né? Davi deve ter pensado: poxa, tem tanta gente aí para tocar, né? Por que eu? Mas Davi sabia do futuro dele. E assim como a pergunta que eu te faço: por que não você? Deus tem coisas muito maiores para você. Deus deu um futuro muito maior para você. Não se apegue aos seus problemas. Não se apegue ao trabalho que você está tendo. Faça com excelência. Faça o trabalho de Deus, faça o chamado de Deus com excelência, porque Ele vai te colocar num lugar muito mais alto do que você já está. Eu queria levar vocês agora para uma leitura lá em Colossenses 3, 23, que fala assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Eu repito, tudo que você for fazer para o Senhor e não para os homens. Às vezes a gente acaba se frustrando e acaba se desanimando porque a gente faz esperando que o homem reconheça a gente. Porque eu fiz isso e esperava que fulano me retribuísse. Mas a gente não pode esperar do ser humano aquilo que Deus vai fazer para a gente. Então, quando a gente coloca as expectativas no ser humano, a gente se frustra. Por isso que tem muitas pessoas que vivem hoje frustradas, muitas pessoas que não conseguem confiar na pessoa
pessoa que está do lado, porque deposita toda a sua confiança naquele que está do seu lado. Mas a gente tem que depositar a nossa confiança em Deus, porque é Deus que vai trazer a recompensa, é Deus que vai honrar a nossa vida. Deus, Ele vai ver o seu trabalho, não importa se você é uma faxineira, se você trabalha numa contabilidade, numa empresa, no chão de fábrica, não importa o que você faz. Se você fizer com excelência, Deus, Ele vai olhar o seu coração, Ele vai olhar para aquilo que você está fazendo. Se você está fazendo para os homens, meu irmão, me perdoa, mas você está fazendo para a pessoa errada. A gente tem que fazer com excelência, e a gente tem que fazer para Deus, e esperar o melhor de Deus, não dos homens. Em Mateus fala assim, Mateus 6:33 fala assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta suas próprias preocupações. E muitas das vezes a gente se encontra nessa situação, né? Hoje a gente tem o que comer, mas amanhã a gente não sabe o que vai ter. E Deus fala cabe a cada dia o seu mal, né? Então a gente precisa trabalhar hoje e esperar o hoje. Amanhã pertence a Deus. E se a gente estiver fazendo com o coração voltado para Deus, se a gente estiver fazendo com excelência, Ele vai honrar a nossa vida. A gente não vai precisar se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, esse estudo qual nós estamos mencionando nesta noite tem uma finalidade de preparar homens e mulheres para uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, qual nós estamos vivendo dia a dia, amados, o Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida e que habita na tua vida, ele testifica daquilo que você vê. O que você vê? A fé, aonde está a fé no coração desses homens que não buscam a Deus? De que maneira esses homens que não buscam a Deus podem enxergar, né? A fé é o firme e forte fundamento das coisas que você espera acontecer, mas você não consegue ver naturalmente. Mas com o Espírito Santo manifesto no seu coração, na sua vida, tem a capacidade, você foi capacitado pelo Espírito Santo de ver, de enxergar e alcançar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu quero profetizar nesta noite como profeta do Senhor. Sei que sou um homem falho, mas creio que assim também como Davi. Davi foi um homem falho, Saul foi um homem falho. A palavra fala que Elias era um homem às mesmas paixões que nós, mas um grande profeta do Senhor, um grande homem de Deus. Ele orou para que parasse de chover, e parou de chover por 3 anos e 6 meses. Após esse período, Elias orou ao Senhor para que chovesse, e a chuva brotou. A chuva caiu sobre a terra e o fruto da terra brotou. Nós somos homens e mulheres, profetas do Senhor. A nossa fé é grande. Não existe enfermidade na face da terra que através de profetas do Senhor ela não possa ser debilitada. E nós vamos profetizar. O Espírito Santo, eu profetizo que o Espírito Santo de Deus, que habita na tua vida, meu amado, que habita na tua vida, minha irmã, eu creio que hoje, em nome de Jesus, através dessa palavra, assim como foi manifesto na vida de Davi, ele irá se manifestar na tua vida também. E não haverá gigante sobre a tua vida que não vai cair, porque tu tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é manifesto na tua vida. Todas as muralhas cairão por terra, porque a fé manifesta na tua vida. O Senhor Jesus falou: se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tu dirás àquele monte, sairá, e ele sairá. Tu mandará ele virar de volta. Mas eu creio nesta noite que tu vai entender, meu amado, tu vai entender, minha amada, que nesses tempos são as enfermidades, as montanhas que têm aparecido na nossa vida, são desempregos, são a fome que tem rodado nesse mundo. Mas você e eu, como homem e mulher de Deus, nós vamos
vamos crer e vamos prevalecer na palavra do Senhor, através do Espírito Santo que é manifesto na nossa vida. E assim será até a volta do Senhor Jesus, porque está próximo e Ele virá. Porque está escrito, nas nuvens virá, e você verá como relâmpago nascer no oriente e se pôr no ocidente. Assim há de ser a vinda da Filho do Homem. A vinda da Filho do Homem será como um relâmpago que se põe no oriente e se mostra no ocidente. Eu creio, porque o Espírito Santo de Deus habita na minha vida e na tua vida. Através de hoje, a tua vida não será mais a mesma, meu irmão. Haverá uma diferença. Você passará a ver com os olhos espirituais. Você passará a crer e ver que o amanhã pertence ao Senhor. E se você está na mão do Senhor, você não está na mão dos homens. Então creia, porque o poder de Deus habita sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Então Deus manda falar hoje para a amada igreja, no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Meu amado, se você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, ele vai fazer tudo, porque Deus é poderoso, porque Deus conhece. E nós temos a diferença, porque nós servimos. Qual é o segredo do crente? Servir e buscar a direção de Deus, porque se nós servirmos e buscar a direção de Deus, Deus vai estar conosco, e tudo aquilo que a gente vai fazer vai ser diferente, vai ser com excelência. Meu amado, tudo aquilo que você for fazer, se você estiver na direção de Deus, Deus vai fazer lindo, Deus vai fazer maravilhoso. Assim como Deus fez na vida de Davi, o seu reinado, porque também Deus fez na vida de Davi? Porque Deus conhecia Davi. Assim Deus conhece a cada um de nós, meu amado. Então, e Davi também, tudo que Davi tinha era na casa do Senhor. Que nós possamos pedir a Deus cada dia e ter a misericórdia, para que nós possamos entregar tudo aquilo que nós temos, o nosso melhor, que nós possamos entregar a nossa oração, que nós possamos entregar o nosso pensamento, que nós possamos entregar cada segundo da nossa vida ao Senhor. Aí você vai ver, meu amado, que tudo vai dar certo. Porque com o mundo e com a epidemia que o mundo está vivendo, você tem a diferença, porque você é ungido, porque você é lavado com o coração de Deus. Então, meu amado, tudo aquilo que você vai fazer é bênção do Senhor. Amém. Vamos continuar a história, acho que no capítulo 17 já. Depois que Davi começou essa tríplice jornada de trabalho, né, começou com seus 3 empregos, Saul gostou muito de Davi. E em todo lugar que Saul ia, Davi ia junto. Até que começou uma guerra com os filisteus, né? Durante 39 dias, um gigante chamado Golias, do lado dos filisteus, desafiava o povo de Israel, desafiava o exército de Israel, falando: tem algum homem aí? Tem algum homem dentre vocês, no exército de vocês, para me desafiar? Um gigante de 3 metros de altura. Imagina a cara dos soldados, né? Eu não. Eu não, e você? Também não. Um olhando para o outro, ninguém queria desafiar aquele gigante. Todo mundo com medo. Aí Jessé, o pai de Davi, falou assim: ô Davi, vem aqui. Uma manhãzinha que Davi estava pastoreando as ovelhas, Jessé chamou Davi e falou para ele: ó, leva esses alimentos aqui, leva esse pão, esse queijo para os seus irmãos e vê como é que eles estão lá no campo de batalha. Vê se está tudo certo e traz essa informação para mim, traz alguma prova de que eles estão bem. Davi, sem pensar 2 vezes, sem reclamar, de novo, pegou o jumentinho e foi até o campo de batalha. Foi ver se estava tudo bem por lá. Deixou o alimento para os seus irmãos, procurou os seus irmãos, perguntou: e aí, tá tudo bem? O que tá acontecendo aí? Aí o irmão de Davi falou: tá tudo bem, pro gigante. Todo mundo morrendo de medo. Nesse momento o gigante sai do campo dos filisteus e repete a frase que ele vinha repetindo por 39 dias: tem algum homem aí para me desafiar? Então Davi olhou aquilo e falou: quê? Homem? Você quer um homem para te desafiar? E aí
ouvindo aquelas palavras, o irmão dele disse: não, você não vai não, Davizinho. Olha o seu tamanho, imagina, você está morto, vamos morrer. Não, você não vai não. Pode voltar lá para as suas ovelhinhas lá que estão te esperando. Aí ele vira para o lado e pergunta para outro: o que vai ganhar aí? Que vai ganhar quem vencer esse gigante? Aí eu falei: olha, você vai ficar rico, você vai casar com a filha do rei e sua família não vai mais pagar imposto. Aí pensou: pronto, essa é a minha oportunidade, era isso que eu estava esperando, era esse problema que eu estava esperando, era esse gigante que eu estava esperando, é esse gigante que eu vou matar, e vai ser agora. Então os soldados, ouvindo aquilo, correram para Saul, falou: ó, tem um doidinho aí, doidinho pequenininho, querendo desafiar o gigante aí. Então manda chamar ele. Levaram Davi para Saul. Quando Saul viu aquele menininho pequenininho querendo desafiar aquele homem de 3 metros de altura: não, filho, você não vai não. Não, olha o seu tamanho, você não vai, você não aguenta. O gigante vai te dar um tapinha, você vai sair voando. Então Davi olhou nos olhos de Saul e falou: olha, eu já matei urso, já matei leão e já matei ovelha. Eu sou um matador de primeira. Pode colocar na minha mão, confia que eu vou fazer. Davi sabia que tinha o Espírito Santo, sabia do propósito de ser rei. Davi sabia que Deus não ia abandonar ele. Então esse gigante, esse problema que você está enfrentando, meu irmão, essa é a sua oportunidade. Essa é a oportunidade de você crescer. Não olhe o problema como se fosse um desafio, como se fosse alguma coisa que vai te derrotar. Não é. É alguma coisa que vai te colocar para cima. Esse problema que você está enfrentando é o que vai te alavancar. É o que vai te deixar mais forte. Quando você sair desse problema, você vai pensar: puxa, aquele probleminha não é nada. Eu enfrento coisa pior. Então, fale para você mesmo: eu mato esse gigante. E aí é que a gente começa a descobrir por que Deus escolheu Davi, né? Porque Davi era o improvável. E Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Davi era o mais improvável. E aquele que é o mais improvável, meu irmão, é o mais corajoso, porque ele não tem nada para perder. Aquele que é o desacreditado, ele é o que mais se arrisca. Porque quando você dá um desafio para ele, que você fala assim: ó, não vai dar não. Ele fala assim: não vai dar? Vamos ver se não vai dar. Eu vou fazer dar certo. E a glória de Deus, ela se aperfeiçoa na fraqueza. Foi na fraqueza de Davi, foi naquele tamanhinho de Davi que a glória de Deus pôde ser vista por todo mundo. Que o tamanho, que Deus não tem tamanho, filho. Não é o seu tamanho que vai fazer diferença na solução do seu problema. É a glória de Deus. Porque o problema não é seu, é de Deus. É Ele que vai resolver. Não é com a força dos seus braços. É a glória dEle que vai resolver o seu problema. Então, é aí que a gente vê por que Deus escolheu Davi. Porque ele era o mais improvável, né? E aí você tem que tomar uma decisão. Davi sabia que ele tinha o Espírito Santo, mas ele olha para aquele gigante, e qualquer um que olhe para um gigante de 3 metros de altura vai falar: eu não consigo. E é aí que Davi toma uma decisão. Ele vai viver no natural ou no sobrenatural? Ele vai viver acreditando no que todos falavam para ele, que não ia dar certo? Ou ele vai viver pela glória de Deus, pelo Espírito Santo que estava nele, pelo sobrenatural? Então Davi naquele momento resolve viver pelo sobrenatural, acreditando que não era pela capacidade dele, que não era na força dele, mas era na glória de Deus. Era com o Espírito Santo de Deus. Era isso que ia resolver, que ia derrubar aquele gigante. Então, quando ele falou isso para Saul, Saul falou para ele: olha, então vai, que Deus vai contigo, mas leva minha armadura. Leva minha armadura aqui para você derrotar aquele gigante, porque sozinho você não vai conseguir, né? Desse jeito você não vai conseguir. Leva minha armadura. Colocaram a armadura em Davi, e Davi mal conseguia andar, não conseguia sair do lugar. E é aí que a gente aprende que nem sempre a solução dos outros é a mesma solução para a gente. Nem sempre o que os outros usaram para resolver o problema deles vai ser a nossa solução. Então, Davi falou: olha, eu não consigo sair daqui, eu não consigo me mexer direito. Desse jeito ele vai me matar. Não preciso da sua armadura. Então Davi, a gente começa a perceber que a fé, ela não tira a inteligência. Ela não fala assim: olha, você não precisa ser inteligente para ter fé. Pelo contrário,
Davi sabia que com a armadura que ele tinha de Saul ele não ia conseguir vencer, mas ele lembrou do que ele conseguia fazer, do que ele sabia fazer, do que ele era bom. Foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas, e aí muita gente vai pensar, 5? Mas ele derrubou com uma só, por que ele pegou 5? Porque Davi sabia que se ele errasse uma, ele tinha as outras 4. Por mais que ele tivesse o Espírito Santo, que Deus estivesse com ele, ele tinha 5 planos na mão. Ele tinha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta pedra. Então, ele, inteligente do jeito que é, levou 5 pedras e a arma que ele sabia usar. Ele não levou uma espada pesada, um escudo pesado que ele não sabia usar e que ele não ia aguentar em batalha. Ele levou uma funda e 5 pedras, que era o que ele sabia usar, que era o que ele era bom, que era o que ele fazia com mais excelência. Porque com certeza, apacentando as ovelhas, devem surgir diversos inimigos. Assim como surgiu o urso, o leão, deve ter surgido o lobo, deve ter surgido outros animais que queriam comer as ovelhas de Davi. E Davi tinha que dar um jeito de botar eles para fora. E com certeza ele deve ter usado uma funda e as pedras. Então, Davi não estava interessado no que os outros pensavam dele, no que os outros achavam dele. Davi, ele sabia que venceria pela glória de Deus. Então lá foi ele, para o campo de batalha, diante daquele gigante de 3 metros de altura. Só que o que o gigante não sabia são os 3 segredos de Davi. Que ele tinha sido escolhido por Deus, que o Espírito Santo estava com ele, que ele tinha experiências com Deus, porque de tudo que ele já tinha passado apacentando as ovelhas, tendo que matar urso e leão, já eram experiências que Deus tinha posto na vida dele para ele se aperfeiçoar e cumprir o propósito que ele tinha para a vida dele. Então, lembre de tudo que você passou na sua vida, lembre de todos os problemas que você já resolveu e pense que esse é só mais um. Esse é só mais um. Diante de tudo que você já passou, diante de tudo que você já aprendeu, esse é só mais um. Então pegue a sua bagagem, pegue o que você já sabe, pegue o que você é bom, enfrente esse problema de frente. Enfrente e encontre a sua solução. E o terceiro segredo de Davi é que ele era cheio do Espírito Santo. Então ele tinha sido escolhido por Deus, ele tinha experiências com Deus e ele era cheio do Espírito Santo. Isso Golias não sabia. Isso o gigante não sabia. Seus problemas não sabem que você é cheio do Espírito Santo, não sabem o tamanho do Deus que você tem. Então mostre para eles o tamanho do Deus que você tem. Amém? Porque independente do tamanho do gigante, Deus sempre vai ser maior. O seu problema, o seu gigante, nunca vai ser maior do tamanho do Deus que você tem. Amém? Glória a Deus. Eita Deus fiel. Amém, meus amados? Você que está assistindo essa live aí, ó, compartilha com seus amigos, compartilha nos seus grupos, no seu trabalho. Faz com que essa palavra chegue em lugares que nós pessoalmente não podemos chegar, mas que através dessa rede, através do sistema, nós podemos chegar em altos lugares, em vários lugares, para que pessoas possam ser benditas, pessoas possam ser maravilhadas com o poder e a graça de Deus através do Espírito Santo. Amém? Uma palavra bendita, uma palavra abençoada, uma palavra maravilhosa. Por hoje nós vamos estar encerrando. O Mauro vai falar um pouco de oferta, né, Mauro? É Mauro, a esposa. Vai falar um pouco de oferta aí. Você que está em casa, não deixe de ser ofertante. Você que faz parte desse ministério, você também que não faz parte desse ministério, que está nos assistindo nesse momento, que você possa se achegar, possa vir até o ministério, desfrutar com Cristo, conhecer um pouco mais da palavra juntamente conosco e ser feliz juntamente com o Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus está diante de tudo. Ele é o nosso comandante, Ele ordena e nós vamos adiante. Amém? Vamos ser homens e mulheres que obedecem ao Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu agradeço a vida de cada um que veio aqui ajudar, todo mundo aqui, o pessoal aqui do som, aqui o pastor Dejaci, a Gisélia, está aqui o Egídio, conhecido como Bill, o Gabriel, meu grande sobrinho, Jorge, meu irmão aí com sua esposa e a minha esposa do lado aqui, juntamente com esse casal abençoado. Que Deus abençoe todos nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a igreja precisa de vocês, né?
Por mais que a gente esteja longe, que vocês estejam em casa, a gente esteja aqui transmitindo para vocês, a igreja precisa de vocês. Precisa que vocês continuem, né, abençoando esse ministério que a gente tem. Isso aqui não vai se manter sozinho, né? Deus não, como costumam dizer, Deus não precisa do seu dinheiro, mas a igreja precisa. Isso é verdade, porque como o pastor sempre fala, isso aqui não vai se manter, a igreja não vai se manter de portas abertas do nada, né? Ela precisa que vocês continuem investindo, que vocês vistam a camisa do ministério e falem: essa é a minha igreja, é lá que eu congrego, é nesse lugar abençoado que eu vou dar o meu dízimo e as minhas ofertas. Então, tá aí a conta da igreja para vocês, certo? Na tela, tá aparecendo aí embaixo. Então, quem não puder deixar com alguém o dízimo, a oferta, a melhor coisa a se fazer nesse momento de pandemia é deposita na conta da igreja, a conta que está aparecendo aí na tela, tá bom? Faz lá o seu depósito, a sua transferência, manda o comprovante para o Givaldo, para a Daemi, que estão à frente das finanças da igreja, e o Marcos e a Carol também. Manda o comprovante para eles que eles possam mandar para a parte contábil lá, para que fique tudo registrado certinho, amém? Então, amado Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, Pai. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada aqui hoje, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que essa palavra continue se espalhando e que entre como flecha no coração daqueles que estão ouvindo, Pai. No nome de Jesus, Pai, que as pessoas possam olhar o gigante da sua vida, Senhor, possam falar: eu venço esse gigante, porque o Deus que é em mim é maior do que esse gigante. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Amém. Dando continuidade na oração do meu irmão, não anulando a oração do meu irmão, mas sim dando continuidade na unção poderosa que há nesse lugar. Amém? Eu creio que você que está aí do outro lado, eu creio que você acredita na palavra do Senhor. Eu acredito e creio que a bênção do Senhor será derramada sobre a tua vida. Eu profetizo nessa noite bênção sem medida, que o poder de Deus venha ser derramado na tua casa, na casa das tuas parentelas, em 30, 60 e 100 por 1. E nós oremos: Senhor, vai repreendendo agora toda enfermidade que tem rodeado a casa de cada homem e cada mulher, de cada criança, Senhor, cada parente nosso e todos aqueles que moram na nossa vizinhança, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro cura e poder de Deus derramado sobre a vida e sobre essa cidade, sobre o nosso governo, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso país, em todo o mundo, Senhor, que essa pandemia caia por terra e que nós temos autoridade, porque está escrito em Romanos 8, o Senhor nos levantou como os reis e príncipes, e o Senhor colocou debaixo dos nossos pés toda a autoridade e poder, não totalmente o teu poder, mas tudo que há na face da terra e no ar, nós temos a autoridade através do teu poder e através da obediência, em nome de Jesus. É assim que nós acreditamos e usa o poder de Deus que está sobre a sua vida através do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.